Ao longo do curso, temos visto como GeneXus determina a estrutura da base de dados a partir do desenho de transações. Vimos também que realiza automaticamente os controles de integridade referencial e que, para isso, utiliza os índices primários e estrangeiros que cria em cada tabela. Vamos ver agora um estudo de caso para analisar como o GeneXus normaliza a base de dados e determinar a estrutura das tabelas a partir de um determinado desenho de transações. Comecemos então pelo conceito de base de dados normalizada. O que significa? Significa que não há informação duplicada, não há redundâncias. Os atributos secundários estão presentes em uma única tabela. Os atributos inferidos não se armazenam. E os únicos atributos que podem estar presentes em mais de uma tabela são as chaves primárias, por serem também chaves estrangeiras em outras tabelas. Vamos então ao estudo de caso. Consideremos o seguinte desenho de transações, onde podemos ver que estamos modelando países, viagens ou excursões a um determinado país com um guia turístico responsável, e os clientes que podem realizar várias destas viagens ou excursões. A primeira coisa que devemos lembrar e ter presente é que não podemos ver cada transação de forma independente, mas devemos analisar um modelo de dados completo. Cada transação gera um impacto nesse modelo de dados. Observemos então que as transações Country e Tourist Guide são transações simples, de um único nível, cada uma com seu identificador e nome, e sem a presença de chaves estrangeiras. Cada uma tem, então, sua chave primária e um atributo secundário. Portanto, já sabemos que a partir delas, GeneXus criará as tabelas Country e Tourist Guide, com a estrutura que estamos vendo. A tabela Country tem Country ID como chave primária e Country Name como atributo secundário. Nesta tabela, então, GeneXus criará o índice primário por Country ID. Lembremos que GeneXus cria automaticamente os índices primários para controlar a unicidade da chave primária e para realizar de forma eficiente os controles de integridade referencial. Por sua vez, a tabela Tourist Guide tem Tourist Guide ID como chave primária e Tourist Guide Name como atributo secundário. Nesta tabela, GeneXus criará o correspondente índice primário pelo atributo Tourist Guide ID. Bem, observemos agora a transação Trip. Tem Trip ID como atributo primário e Trip Date e Trip Price como atributos secundários. Logo, Tourist Guide ID é chave estrangeira nesta transação e Tourist Guide Name infere-se a partir deste valor. Temos uma relação 1 para n entre as entidades Tourist Guide e Trip. Algo similar ocorre com o atributo Country ID, que aqui é chave estrangeira, e Country Name, que infere-se a partir deste valor. Entre Country e Trip existe também uma relação 1 a n. Já sabemos que os atributos inferidos não se armazenam porque GeneXus obtém seu valor a partir das correspondentes chaves estrangeiras. Então, que estrutura terá a tabela associada à transação Trip? Sua chave primária Trip ID e os atributos Trip Date, Trip Price, Tourist Guide ID e Country ID. Se pensamos agora nos índices, quais índices GeneXus criará sobre a tabela Trip? O índice primário por Trip ID e os índices estrangeiros por Country ID e Tourist Guide ID. Isto significa que, por exemplo, ao inserir uma viagem, o índice primário por Trip ID controlará a unicidade de seu valor, ou seja, que já não exista outra viagem com o mesmo valor de chave primária. O índice primário por Tourist Guide ID, na tabela Tourist Guide, permitirá realizar os controles de integridade referencial, verificando que o valor da chave estrangeira Tourist Guide ID que se indica em Trip exista previamente como chave primária na tabela Tourist Guide. O mesmo controle realizará o índice primário por Country ID, definido na tabela Country. Verificará que o valor aqui indicado exista previamente como chave primária em Country. Por outro lado, se tentamos, por exemplo, excluir um guia turístico através da transação Tourist Guide, o índice estrangeiro por Tourist Guide ID definido em Trip controlará para que não exista nenhuma viagem registrada que tenha este valor de Tourist Guide ID. Caso tenha,
GeneXus avisará que existem registros em Trip que têm, em Tourist Guide ID, o valor que se tenta excluir, e não permitirá que seja excluído. Observemos agora a transação Customer. É uma transação de 2 níveis, com Trip ID como chave primária do segundo nível. Isso nos indica uma relação N para N entre Customer e Trip. E já sabemos que a partir deste desenho de transações, GeneXus criará duas tabelas, Customer e Customer Trip. Mas vamos nos concentrar no primeiro nível da transação. Temos Customer ID como chave primária, Customer Name como atributo secundário e Customer Trips Quantity, que tem associado um cálculo, ou seja, é uma fórmula global. E já sabemos que é um atributo calculado, que não se armazena na base de dados. Concentremos-nos agora no segundo nível. Trip ID é sua chave primária, mas também é chave estrangeira. E vemos Trip Date, Trip Price, Country ID e Country Name. Se voltarmos a olhar a estrutura da transação Trip, vemos que estes atributos estão ali presentes e, portanto, todos eles são obtidos, são inferidos, a partir do valor de sua chave primária Trip ID. Isto significa que agora, no segundo nível de Customer, estes atributos serão inferidos pelo valor de Trip ID. Então, Country ID, que era uma chave estrangeira direta armazenada em Trip, agora é uma chave estrangeira inferida neste segundo nível de Customer. E o que acontece com o atributo Customer Trip Miles? É um atributo secundário deste nível. Então, como fica a estrutura das tabelas que surgem a partir da transação Customer? A tabela Customer, associada ao primeiro nível, com Customer ID como chave primária e Customer Name. Lembremos que o atributo Customer Trips Quantity, ao ser calculado, não se guarda na tabela associada. E então, a tabela Customer Trip, associada ao segundo nível da transação Customer, com o par Customer ID, Trip ID como chave primária, e o atributo secundário Customer Trip Miles. Quanto aos índices, em Customer será criado o índice primário por Customer ID, e em Customer Trip será criado seu correspondente índice primário pelo par de atributos Customer ID, Trip ID, e logo os correspondentes índices estrangeiros por Trip ID e Customer ID. Observemos que não é criado sobre esta tabela um índice por Country ID, porque, como explicamos anteriormente, nesta tabela não é uma chave estrangeira direta, mas inferida através do valor de Trip ID. Desta forma, então, analisamos que a partir deste desenho de transações, GeneXus cria esta estrutura normalizada na base de dados.